esse soro ele foi glicosado a 3%. Então, ó, ou seja, vou colocar aqui, ó, 3% de qualquer volume que você pegue desse soro, né, de qualquer parte, um copo, uma garrafa, não é, um balde, um caminhão, qualquer coisa, qualquer quantidade que você pegue desse soro do tipo A, 3%, né, vai ser glicose. O restante não interessa para a gente. Provavelmente deve ser a água e algumas outras coisas, tá? Mas o importante para a gente é o que é glicose nesse total, tá bem? Tudo bom. Então, e o outro soro, né? O outro, porque a gente vai misturar. O objetivo desse exercício é o seguinte: a gente vai misturar duas quantidades. Uma quantidade do soro A e uma quantidade do soro B. Não é? Para quê? Para obter um terceiro soro com uma terceira concentração de glicose. Não é? E a ideia é saber quais são estas quantidades. Então, o segundo soro tem 27% de glicose. Tá aí, 27% de glicose. Então, olha só, novamente, quanto mais soro do tipo A eu coloco, mais a concentração chega perto do 3%. Quanto mais soro a 27% eu coloco, mais a concentração da mistura, né? Porque, de novo, nós vamos misturar uma quantidade desse com uma quantidade desse. O exercício, ele é justamente para isso, para saber quais são estas quantidades que a gente vai misturar para que o resultado seja um soro a 17% de glicose. Tá bom? Então, o que você tem que... Estou borrando o quadro aqui. Beleza. O que você tem que ter em mente? Não é? Quanto mais soro A eu coloco, mais vai para o 3. Quanto mais soro B eu coloco, mais vai para o 27. Então, qual é a concentração que está exatamente, né, exatamente entre o 3 e o 27? Entre o 3 e o 27, ou seja, né, se você traçar uma linha, aqui está o 3%, aqui está o 27%. Né? Quem é que está bem no meio aqui? A mesma distância do 3 e a mesma distância do 27. Quem é? Alguém diz pra gente? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Se eu dissesse assim para você, ó, eu tenho aqui uma reta marcada. Aqui está o 3. E lá na frente está o 27. Lá na frente está o 27. Quem é que está aqui no meio? Bem no meio. De tal forma que esta distância seja igual a essa. Quem é que está no meio? 12. 12, vamos ver. Ó, vamos checar essa hipótese. Ó, vamos imaginar que seja o 12. Né? Do 3 até o 12 tem 9. Não tem? Do 3 até o 12, a gente tem 9 aqui nessa parte azul. E do 12 até o 27? Quantas tem? Quantas unidades tem aqui? Como você faz para saber? Você não faz 27 menos 12? Então, ó,
Isso, exatamente, exatamente. Então, ó, se a gente colocar o 12 aqui no meio, tem 15 partes para cá e 9 para cá. Não é o meio ainda. Não é. Não é. Tem alguém, né, um pouco para frente do 12. Um pouco mais que o 12. Quem que é? Que está bem no meio. O 15? Isso, gente, o 15. Como é que se chega nesse cara, né? Como é que se chega nesse cara? Você faz 3 mais 27 dá 30. Aí você divide por 2, não é? E aí você encontra o cara que está bem aqui no meio. Tá, mas o que significa essa concentração que está bem no meio? Significa o seguinte, que se você colocar a mesma quantidade de soro A e essa mesma quantidade de soro B, a concentração da mistura fica na metade, não é? Porque a contribuição que o A vai dar, não é? E a contribuição que o B vai dar, como eu vou colocar a mesma quantidade de A e a mesma quantidade de B, vai ficar aqui bem no meio. Conforme eu coloco mais soro do tipo A, essa concentração vai tendendo a se aproximar do 3%. Conforme eu coloco mais soro do tipo B, a concentração da mistura vai tendendo a se aproximar do 27%. Então, vamos supor, se eu colocar um caminhão de soro a 27 e uma gota de soro que tem 3% de glicose, a concentração vai estar bem pertinho do 27, né? Bem pertinho. 26,99999, entende o que eu estou dizendo? Isso é importante, tá? Para você analisar a tua resposta quando você for dar a resposta do exercício, tá? Então, assim, eu estou fazendo essas análises aí, mas não é essa a pergunta. Eu só estou falando coisas a respeito do problema para você refletir, tá? Então, tá bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma certa quantidade de soro A. Então, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos dar nome às coisas, né? Vou usar a mesma terminologia que eu usei lá. Eu vou chamar de A pequeno, A minúsculo, a quantidade de soro A. E vou chamar de B minúsculo a quantidade de soro B, tá? Vou usar a mesma terminologia que usei no vídeo explicativo que eu deixei para você lá. Tá bom. Então, a gente vai montar uma razão aqui, não é? Que aqui em cima vai vir a quantidade de glicose que vem desses dois caras. Então, tenha em mente o seguinte, eu vou colocar uma quantidade desse e uma quantidade desse. A quantidade que eu colocar desse é A. E 3% desse A é glicose. Bom, aqui em cima a gente coloca toda a glicose. Aqui vem desse soro e aqui vem desse. Então vamos colocar isso. Esta quantidade que a gente vai colocar do soro A, 3% é glicose. Então vamos escrever aqui, ó. 3% dessa quantidade aqui, ó, que eu vou colocar de A. Mas, só que não vem glicose só do soro A, vem glicose do soro B. E quanto é que vem do soro B? 27% da quantidade que eu colocar de soro B na mistura. Tá, mas qual é a quantidade que eu vou colocar de soro B na mistura? Bzinho. Então, quanto de glicose vem? 27% do tanto
de soro que eu colocar do tipo B. Até aqui, alguma questão? Alguma dúvida? Alguma angústia? Professor, daí tu vai botar aquele igual a, acho que, depende da pergunta, tantos por cento sobre 100 faz o cruzado, vai ter o valor, daí prossegue com aquele de deixar E um lado só com o A e o B e o outro com o número. isso é o que a gente vai fazer agora. Exatamente Não, isso. é que eu achei estranho, porque eu fiz isso nas atividades e ainda deu errado. Não sei se onde eu errei, se, por exemplo, é o 15% sobre 100 que vai ser colocado e eu acabei me enganando no valor. Não, ó, a gente não quer um. Nesse exercício aqui, nesse aqui, o resultado, a gente não quer um soro, né? Nós queremos um soro a 17%. A gente vai misturar um tanto desse com um tanto desse. Então seria 17 sobre 100. Isso, isso é o que eu vou colocar aqui agora já, ó, dentro de instantes, tá? Então, olha só, isso daqui, ó, isso daqui é a glicose que vem do soro A, mais isso daqui é a glicose que vem do soro B. Então, aqui em cima dessa fração, eu coloquei toda a glicose da mistura. Mas em relação ao quê? O que vai aqui embaixo? A quantidade total da mistura. Mas qual é a quantidade total da mistura? Eu não misturei A do soro A e B do soro B, então tudo é A mais B. Sim ou não? Aqui é a glicose da mistura e aqui é a quantidade total de soro da mistura. Tudo bem? Sim. Nós estamos comparando, afinal de contas, né, glicose em relação ao total. E nós queremos que isso seja 17%. Porque o enunciado fala para nós que a gente tem que obter uma mistura, né, cuja porcentagem de glicose seja 17%. Esse é o enunciado do problema. Aqui, ó, o último número lá do primeiro parágrafo. Tudo bem? Então, agora o que eu vou fazer? Isso daqui é uma igualdade, né? Ó, uma igualdade de razões, ou seja, isso é uma proporção, né? E como é que a gente faz isso? A gente multiplica em cruz o 100 vezes aquele cara ali, o 3% do A mais o 27 do B, e multiplica o 17 por A mais B. É o que nós vamos fazer agora, tá? Então, vai ficar esse 100 aqui multiplica todo mundo que está ali. Então, eu vou colocar isso, ó, 100 vezes 3% de A mais 27% de B. Isso é igual ao 17 vezes o A mais B. Vezes o A mais B. Bom, agora a gente vai aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. 100 vezes o 0,3 de A, o A é uma letra. Não dá para fazer essa multiplicação, só dá para ficar indicado. Então, eu vou multiplicar o 0,03 por 100. Tá bom. Então, vai ficar... Vou andar duas casas com a vírgula, porque multiplicar por 100 é multiplicar por 10, depois multiplicar por 10 de novo. E cada vez que a gente multiplica por 10, a gente anda uma casa com a vírgula para a direita. Quem fez o Khan Academy sabe disso.
né? Lá na unidade aritmética tem uma unidade que fala, no curso aritmética, tem uma unidade que fala só disso. Eu deixei lá para você, tá? Nem todos fizeram, tá bom? Os relatórios já foram publicados. Então, ó, 100 vezes o 0,3 dá 3. Então fica 3 vezes o A mais. Agora eu vou pegar o 100 e vou multiplicar pelo 0,27 de B. Vai dar 27 de B. Né? Isso é igual. Aqui eu vou aplicar a distributiva de novo. 17A mais 17B. Até aqui, alguma dúvida? Algo que te incomoda, que não tenha ficado claro? Tá. Então, eu vou deixar todos os A's de um lado e todos os B's do outro lado, né? Então, olha só, vou fazer o seguinte, não é? Eu vou pegar, aqui a gente tem 27B. 27B, aqui a gente tem 17. Então, eu vou subtrair 17B dos dois lados, vai cancelar esse, e esse daqui vai ficar 27 menos 17, e vai sobrar 10B aqui do lado esquerdo. 10B. Aqui do lado direito a gente tem 17A. E aqui do lado esquerdo a gente tem 3A. Então eu tiro 3A daqui e tiro 3A daqui. Certo? Então fica 14A lá do outro lado. Do lado direito aí da equação. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso daqui na forma A mais B. Então, A sobre B. Ou B sobre A, tanto faz, gente. Não tem diferença nisso aqui, tá? Mas você precisa aprender a ler o que você está escrevendo. Então, eu vou fazer passo a passo. Ó, vou fazer passo a passo. Vou dividir por B desse lado. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. B dividido por B dá 1, ficou 10 do lado esquerdo. Né? E 14 vezes A dividido por B do lado direito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 14 o lado esquerdo, vou fazer a mesma coisa do lado direito. Então, 14 por 14 dá 1, então nós chegamos que A sobre B, olha só, A sobre B vale 10 sobre 14. O que significa isso? É importante você saber o significado disso aqui. Bom, Que cada porção de A vai dar 10 e cada porção de B vai dar 14. isso. Esse é o caminho. Vamos melhorar um pouquinho isso daí. Vamos melhorar um pouquinho. Olha só. Isso daqui não significa que o A vale 10 e o B vale 14. Não significa isso. Tá? O A valer 10 e o B valer 14 é um caso possível. Mas quantos existem? Infinitos. Então, significa o seguinte, que se você escolher uma parte, mas David, qual que é o tamanho dessa parte? Qualquer uma. O copo da sua casa. Você pega o copo lá da tua casa. Né? Se você colocar 10 partes do soro A misturada com 14 partes do soro B, o que vai dar? Vai dar um soro a 17%. É isso que você tem que ter em mente. Só que isso aqui dá para melhorar, né? Esse 10 sobre 14 dá para a gente simplificar por 2. Em cima e embaixo. Então, vamos ficar com isso aqui, ó. Vamos ficar com isso aqui, ó. Que o 5 e o 7 são números menores, né, do que o 10 e o 14. E você misturar 10 partes do A com 14 partes do B,
É a mesma proporção de misturar 5 partes do A com 7 partes de B. É a mesma. Então, se você pegar um copo da tua casa ou uma jarra, usar a mesma parte até o fim, você mistura 5 partes do A com 7 partes do B. Sabe o que dá? Um soro a 17%. Dúvidas nisso aqui. Se você não entender isso daqui, você não vai entender nada. Dúvidas para pausa para reflexão. Alguma pergunta? Não. Tá bom. Vou entender assim, tá? Vou entender assim. Aí, na segunda parte, que é a pergunta do Moodle, não é? Isso daqui não tem unidade, porque serve para todas, né? Não tem unidade. Isso aqui está em partes, e a parte pode ser qualquer tamanho, desde que ela seja o mesmo tamanho, né? Misturou 5 partes de A com 7 partes de B, pronto. Pode ser qualquer tamanho essa parte. Obteve um soro a 17%. Isso é informação importante. Agora, essa é a primeira parte. Isso daqui eu não pergunto no Moodle, tá? Só que você precisa passar por isso para você entender a segunda parte, que é a parte que eu pergunto, né? Então, a parte que eu pergunto é o seguinte, ó. Ele quer obter 1 litro de soro. Então, ele vai misturar uma certa quantidade de A com uma certa quantidade de B e a soma dessas duas quantidades tem que dar 1 litro. 1 litro. Não é? Então, olha só. Não é? Eu vou fazer sem conta. Vou fazer só contando historinha. Né? Não, eu vou contar a historinha, depois eu faço a conta. Para você ver qual que é a ideia. Né? Então você vai misturar esta quantidade aqui do A mais essa quantidade de B. Essa mistura, A com B, A mais B, o exercício quer que seja 1 litro. 1000 ml. 1000 ml. Ora, destes 1000 ml que ele quer como quantidade final da mistura, 5 partes tem que ser do A e 7 partes tem que ser do B. Então, qual é a pergunta importante aqui? Eu tenho que pegar estes 1000 ml e dividir em quantas partes? Já que 5 eu vou falar que é do A e 7 vai ser do B. Então eu tenho que pegar o 1 litro e dividir em quantas partes? Você quer pegar um total, né? E dividir numa certa quantidade de partes iguais, que você deixa 5 de um lado e 7 do outro. Em quantas partes você tem que dividir? Alô, alô? Ninguém? Gente, se 5 partes vão ser do A e 7 partes vão ser do B, eu divido em 12, né? Para ficar certinho. Para dar 5 do A e 7 do B. Faz sentido para você? Então, ó, desses 1000 ml, você divide por 12 para saber quanto é uma parte. Uma, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Uma parte é igual. Vou fazer na calculadora aqui. Tá, ó. 1000
dividido por 12. Isso dá, ó, uma parte dá 83,33 ml. Só que a proporção desta mistura de 1000 ml, lá nesse 1000 ml, não tem 5 de A e 7 de B? Então você pega. Como é que você sabe quanto de A vai ter? Você multiplica uma parte por 5. Porque você quer 5 partes. Isso aqui vai dar 416,66 ml. Uma parte é 83,33 ml. Só que 7 delas é do soro B. 7 delas. Então, vamos lá. 7 delas. Vou fazer aqui a multiplicação. Ó. 583,33 ml. Então, o Moodle, ele sempre pergunta a quantidade de soro A que a gente deve colocar. Tá aqui, ó. A quantidade de soro A. Então, olha aqui, ó, a resposta que eu deixo para você lá, ó. Uma possível resposta correta é 416, blá, 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 que é o que a gente obteve aqui, certo? E esse era o tanto de soro B. Gente, alguma dúvida nisso? Sim. Então fala. No treino, o vídeo que o senhor disponibilizou para a gente dizia que tinha que multiplicar cruzado o valor de A da esquerda com o valor B de baixo. Eu acho que é por isso que deu errado a maioria das contas. Lá no treino, lá no vídeo, eu fiz desse jeito aqui, ó. Olha só como é que eu fiz. Vou partir disso aqui, ó. Vou partir disso aqui. Disso aqui, ó. A sobre B é igual a 5 sobre 7. Vou partir disso, ó. E vou escrever aqui como foi feito no vídeo. Tá aqui. Então, vou partir disso daqui, ó. A sobre B vale 5 sobre 7. Não é? Então, se você dividir em 12 partes, o 1000 ml, você pega 5 para o A e 7 para o B. Pronto. Né? Esse é um jeito de fazer que eu fiz meio que de cabeça, né? Para você entender o processo. Agora, como que eu fiz no vídeo? Eu fiz o seguinte, ó. Chegou aqui. Qual é a outra informação? A quantidade de A mais a quantidade de B tem que dar 1000 ml. Foi assim que eu fiz lá no vídeo. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer isso que você falou, não é? Ó, 7 vezes o A é igual a 5 vezes o B. Vou escrever aqui. 7 vezes o A é igual a 5 vezes o B. Tá aqui. Multipliquei em cruz. É isso que você falou para mim agora. Né? Que você falou que talvez tenha sido isso que complicou. Não, eu cheguei a abrir o... bom, foi isso que eu acho que muita pessoa se confundiu. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente não quer achar o A, queremos achar
o A. Então, aqui nesta equação, eu vou isolar o B, deixando, dividindo por 5 dos dois lados. Então, vai ficar assim, ó, 7 vezes A sobre 5. O B vale 7 vezes A sobre 5. Bom, já que o B vale isso daqui, eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui. Tá. Foi assim que foi feito lá no vídeo? Foi exatamente assim. Então, este A eu vou deixar assim, mas quanto vale o B? O B vale 7A sobre 5. Isso é igual a 1000 ml. Agora, como é que eu termino essa conta? Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 5 esse lado, já que isso aqui é uma equação, né? E vou multiplicar por 5 o outro lado. Quanto é que vai, que vai dar com isso? 5 vezes A, 5A. 5 vezes o 7A sobre 5, esse 5 de cima cancela com o 5 de baixo. Foi por isso que eu escolhi o 5, né? Pensando neste cancelamento, tá? Foi por isso que eu escolhi o 5. 5 vezes o 1000 dá 5.000. E o ml está multiplicando o 1000 lá dentro. Certo? Tá bom. Então, olha o que vai dar aqui. 5A mais 7A dá 12A. Isso dá 5.000 ml. Então, quanto que vale o A? Vou dividir por 12 dos dois lados. O A vale 5.000 ml dividido por 12. E quanto que é 5.000 ml dividido por 12? Faz aí. 5.000 dividido por 12. Vai dar 416,66 ml. Essa é a resposta que está lá no Moodle. Olha aí, que eu exibo no Moodle para cada exercício que você faz a resposta correta, para você treinar. Afinal de contas, né? Nós estamos estudando. Caramba. Então, deixa eu olhar aqui para a tela de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Na semana que vem, nós vamos fazer mais 3 exercícios. Você que errou, se você errar esses 3, sua nota vai lá pro... Nem vou falar o que eu pensei agora, tá? Só para preservar. Então, você precisa treinar e fazer essa jossa desse exercício. Você precisa aprender a fazer isso. Alguma dúvida? Sim, é sobre referente ao vídeo ainda. Eu acabei abrindo ele para poder perguntar melhor. E nele ficou A mais B igual a 3.000 mililitros do treino, né? Atividades do treino. Daí virou um A igual a 5B. Só que daí ficou 5B mais B igual a 3.000 mililitros e ficou 6B igual. Isso é o exercício que eu publiquei no vídeo ou foi uma dos exercícios que apareceu para você fazer, Bernardo? Só que foi meio que diferente do jeito que o senhor mostrou. Eu acho que isso acabou por confundir nas atividades. Então, lá no vídeo eu fiz formatadinho de um jeito.
lá no vídeo. Aqui, como eu estou com vocês, vou realizar outro exercício que tem o mesmo contexto. Você quer, eu posso abrir um exercício novo aqui no Moodle, ou se alguém quiser mandar o enunciado de um exercício que errou, igual esse garoto mandou aqui, ó, essa que eu fiz aqui, ó, essa. Ele mandou o print para mim, tá? Alguém quer mandar pra gente fazer aqui agora, ao vivo e a cores? Show de bola, mais uma vez, né? Para ficar tudo belezinha. Alguém quer mandar? Se não tiver, aí eu entro aqui no Moodle agora e gero um exercício novo, né? Tá aí, ó. Olha só que maravilha. Eu Né? posso mandar? Pode, pode. Aí eu já aproveito e tiro a dúvida daquele que você fez, que você tentou fazer e não rolou. Você tá mandando no grupo do Whats? Mandar agora, pode ser no privado ou no grupo? Pode ser no grupo, tanto faz, ou no privado, o que você escolher. O que você. Tô aqui com o celular na mão. Thaís. Beleza, Thaís, vamos lá. Ó, o teu exercício foi assim, né? Tô com ele aqui, o teu print. Vamos lá. Vamos. Então isso aqui tá finalizado, né? Vamos começar uma nova versão. Uma nova versão. Então, eu tenho um soro do tipo A. O teu tem 2% de glicose.